Vai Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Ainda há pessoas que dizem que a pandemia está acabando. Os números não mostram isso. Eu, Fernando de Barros e Silva, estou de volta das minhas férias, com saudade dessas coisas erradas. Falo aqui da minha casa em São Paulo com meu amigo José Roberto de Toledo, o melhor apresentador de podcast do Brasil, aqui pertinho também em São Paulo. Opa, Toledo! Opa, Fernando, eu só sou o melhor quando eu não estou apresentando. Ah, não seja modesto. Sucesso total. Porque eu mesmo de férias ouvi. Sucesso total. Eu me sinto num país da exclusão, sabe? Eu me sinto invisível nesse momento de hoje. E a querida Thaís Bilenque, também aqui em São Paulo. Salve, salve, Thaís! Salve, salve, Brasil! Fernando, bem-vindo a 2022. Bem-vindo a 2022. Feliz ano a todos. Eu, como sempre, atrasado. Eu só quero te dizer que, da minha parte, não existe nenhum problema de fazer aliança com o Alckmin e ter o Alckmin de vice. Antigamente a gente dizia que jornalismo era um vício, como cachaça. Jornalismo eu não sei, mas o foro é uma cachaça. Que deixa a gente com abstinência quando está de férias. Muito bem, vamos deixar a conversa de boteco de lado e vamos logo aos assuntos da semana. O Serviço Público de Saúde do Reino Unido confirmou o que a maioria dos cientistas já sabia: a Omicron é mais contagiosa que as outras cepas do coronavírus. Um estudo mostrou que o risco de reinfecção durante a onda da Omicron é 16 vezes maior do que durante a onda da variante Delta. E a alta transmissibilidade pegou de jeito o Brasil. A média móvel de casos de Covid explodiu nas últimas semanas, beirando já os 100 mil casos diários. Número que a gente tem hoje quando grava o programa e que já pode ter sido superado quando você, ouvinte, estiver nos escutando. No primeiro bloco, a gente vai falar do impacto dessa alta de casos com UTIs de hospitais de pelo menos 3 estados brasileiros, registrando mais de 80% de ocupação. No segundo bloco, a gente vai analisar como a pandemia deixou os pobres mais pobres e os muito ricos mais ricos. Desde março de 2020, quando a pandemia se espalhou de vez pelo planeta, um novo bilionário surgiu a cada 26 horas no mundo. Do outro lado da moeda, a renda de mais de 99% da humanidade caiu. Todos os dias, pelo menos 21.300 pessoas morrem no mundo por razões relacionadas à desigualdade. Esse ritmo significa uma pessoa morrendo a cada 4 segundos por falta de acesso à saúde pública, violência de gênero, fome e crise climática. São dados do relatório Desigualdade Mata, lançado pela Oxfam, uma confederação internacional de 21 organizações nacionais com agenda socioambiental. A gente aproveita nesse bloco para discutir algumas especificidades do Brasil nesse quadro. E no último bloco, não poderia deixar de ser, vamos falar um pouco das movimentações eleitorais. As dúvidas e divisões que cercam a campanha de Jair Bolsonaro, o boicote a João Dória dentro do seu partido, as críticas a Alckmin, vice de Lula, dentro do PT e também das ameaças à democracia neste ano que se inicia. É isso, vem com a gente! Muito bem, Thaís Bilenque, eu estou com saudade, vou começar com você. A gente teve uma explosão de casos de reinfecção nas últimas semanas, nos últimos dias, hospitais ocupados, muita gente contaminada. Se a gente pode tirar uma boa notícia dentro desse quadro preocupante, é sobre a agressividade dessa nova cepa do vírus. Eu sei que você andou ouvindo pessoas que entendem bem mais do que eu desse assunto. Queria começar por isso. A gente pode dizer que essa variante é mais leve que as outras? Com certeza? Com certeza nada, né, Fernando? Mas... Com certeza nada. No jornalismo, com certeza nada. Eu conversei com o Esper Calas, que é infectologista e professor titular da Faculdade de Medicina da USP. E perguntei exatamente isso para ele. É possível dizer que a Omicron é mais leve, com tantas hospitalizações e UTIs sendo lotadas outra vez pelo país? E a resposta, a explicação que ele me deu para dizer que sim, que tudo indica que sim, é o seguinte. Aquilo que a gente vem comentando sobre o poder de multiplicação da
da Ômicron nas vias respiratórias altas, nariz e garganta, tem se demonstrado como uma tendência de fato, mais do que infecções no pulmão. Então, isso implica em quadros menos graves nas pessoas infectadas. Segundo o Kallas, 7 publicações respeitadas já mostraram que a Ômicron é menos agressiva ou, em termos médicos, tem uma patogenicidade menor, ou seja, causa menos doença. A estimativa é algo como 40% menos patogênica essa variante. Segundo ele, não dá para dizer que isso significa que a Ômicron vai causar 40% menos de doenças, porque isso é um modelo experimental em animais, não dá para reproduzir, mas é um indicativo que ele vê, por exemplo, no consultório dele. Ele diz que agora ele está atendendo um volume recorde de pacientes desde o início da pandemia. Ele chegou a atender 38 pessoas com Covid em um só dia, sendo que ele estava em novembro com praticamente nenhum caso de Covid. Na onda da gama, em janeiro do ano passado, ele disse que trabalhou também muito, como está trabalhando agora, mas os pacientes graves eram mais numerosos. Muitos foram internados e diversos morreram. Agora, ele teve 2 pacientes precisando de internação hospitalar. Outra meia dúzia foi para prevenção, foi para o hospital. E nenhum morreu. Então, estou usando esse dado particular para, de alguma forma, endossar a hipótese dele de que sim, essa onda não parece tão grave quanto as anteriores. E a diferença é a vacina. Especialmente não tanto pelos anticorpos, que tanto a vacina quanto a própria infecção de variantes anteriores causaram, e mais a defesa celular. Todas as vacinas aplicadas no Brasil educam as células a se proteger do vírus e induzem a imunidade celular. Alguma coisa no Brasil tem que educar, né? Então, tem a memória das células, especialmente das chamadas células T, de protegerem o corpo. E isso parece que está funcionando melhor para a Ômicron do que os próprios anticorpos, segundo o Esper Kallas. Mas então, por que as internações estão aumentando tanto, apesar disso? A hipótese do Esper Kallas é que essa contabilidade de internação não está clara. Não temos dados e informações de qual que é o perfil desse paciente, qual que é a idade, qual vacina ele tomou, quantas doses, há quanto tempo e, especialmente, quais comorbidades ele tem ou não tem. Porque o que ele diz que está observando é pessoas sendo internadas com Covid e, com investigação no hospital, descobre-se que estava com dengue, que tinha infecção no rim, enfim, que as pessoas internadas com casos mais graves, na verdade, estavam somando doenças, entre elas a Covid. De qualquer forma, o que ele relata é que essa transmissão de Ômicron está acontecendo no Brasil. Ele nunca viu nada igual com nenhum outro vírus. Ele cita 2 exemplos, já que os dados no Brasil têm subnotificação, para demonstrar o tamanho dessa transmissão. Uma colega que trabalha com infecção hospitalar em Salvador disse que só faz teste de antígeno em pacientes com doença respiratória e suspeita de Covid grave. Quer dizer, eles são muito criteriosos, só testam aqueles que precisam mesmo. E 75% das pessoas internadas deram positivo para Covid, que era um número absurdamente alto. E outro exemplo que ele cita é um amigo médico faz levantamento de testes randômicos em pessoas no litoral de São Paulo. A pessoa está andando no calçadão, ele para e testa, sem sintomas, sem nada, ele só vai testando, faz isso há muitos meses, e o máximo que ele tinha pego de positivo até essa onda da Ômicron era 0,6% das pessoas testadas estarem assintomáticas. E na semana passada ele fez isso e deu 35%. 35% das pessoas andando na rua, ou seja, explodiu. Bom, Toledo, que eu também estou com saudade de você. Do que a Thaís disse, não devemos deduzir que é legal pegar a Ômicron para ficar livre logo do problema, senão corremos o risco, como a cantora tcheca, que se infectou de propósito, não é isso? Para ficar livre, ela era anti-vax, era porque morreu, certo? Certo. Bom, é um modo de evitar a vacinação e, né, você consegue o passaporte imunológico no seu atestado de óbito. É um jeito também, né, de chegar lá. Eu só queria fazer algumas ponderações sobre o que o Esper Kallas falou. De fato, a gente está vivendo uma coisa sem precedentes. Quarta-feira, o Instituto para Métricas de Saúde e Avaliação, em inglês é Institute for Health Metrics and Evaluation, dos Estados Unidos, divulgou um estudo, na verdade uma projeção, dizendo que lá para meados de março ou final de março, metade da população mundial já terá sido infectada pelo Ômicron, dada a sua capacidade jamais vista de contaminar seres humanos. Saíram 2 estudos recentes, até
ainda não foram revisados pelos pares, mas foram objetos de reportagem em revistas científicas, contestando um pouco a ideia de que toda essa virulência, essa capacidade de disseminação do Ômicron seja por causa da sua concentração nas vias aéreas superiores, dizendo que, na verdade, o que pega mesmo é a sua capacidade de driblar os nossos sistemas de defesa contra a Covid. A consequência disso é que a gente talvez só esteja vivendo essa onda gigantesca com menos mortes e menos internações, talvez principalmente pelo fato de a população ter adquirido várias camadas protetoras que podem não ser protetoras contra a transmissão do vírus, ou seja, elas não evitam que você transmita para mim ou eu transmita para você, mas evitam que nós dois sejamos internados. É curioso esse exemplo que eu acabei de dar, porque nós estamos falando dos únicos 2 membros do Foro de Teresina que não pegaram o Ômicron, né? Mas tudo bem, a gente chega lá. Eu vim com a 3ª dose já. Tem essa característica, né, Fernando? Como nós somos mais velhos, nós tomamos 3 doses, ao contrário do resto desse time que, na verdade, é a maioria, que é jovem. Tá, está na primeira ainda. Não, ela tá esperando a autorização do Ministério, porque é infantil, né? Exato, eu tô aqui na torcida. Exatamente. Vamos parar, porque senão isso vai ser bullying. Isso é bullying. Volta aí. O que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, a mensagem de que a Ômicron é facinha é uma mensagem ruim. Porque eu acho que grande parte dessa onda gigantesca que nós estamos assistindo é porque também, se as defesas imunológicas, né, uma camada de vacina, 2 camadas de vacina, 3 camadas de vacina, mais infecção prévia, ajudam a evitar que a gente termine numa cama de hospital, elas também ajudam a população a se desarmar do ponto de vista de uso de máscara, do ponto de vista de se reunir com pessoas em ambientes fechados, de baixar a guarda. Sim, abandonar os cuidados. Isso, para mim, esse conjunto de coisas, de fatores, a concentração do vírus nas vias aéreas superiores, o aumento das camadas de proteção do próprio organismo por conta das vacinas e infecções prévias e a despreocupação das pessoas é que levaram essa onda gigantesca que pode eventualmente atingir metade da população em 3, 4 meses. Pois bem, isso significa que vai mudar a maneira como nós encaramos essa pandemia. Já está mudando, já mudou, né? Não tem mais discussão sobre isolamento, sobre lockdown. Lockdown não existe mais no vocabulário sobre a pandemia. Mas ele é uma arma efetiva em determinadas situações. Ele se provou que não pode ser adotado permanentemente, porque senão todo mundo morre de fome. Mas em situações específicas, o lockdown coletivo, coordenado por uma entidade governamental, ele é útil. Não é o caso agora, porque já era. Nessa altura do campeonato, qualquer tentativa de controle já será ineficaz porque já saiu de controle completamente, né? Então, a questão principal que eu vejo aqui é o seguinte: não devemos dar de barato que ao final da onda da Ômicron terá acabado a pandemia. A gente está muito longe de ver o fim da pandemia. Ela vai mudar, o vírus já está se adaptando, nós estamos nos adaptando ao vírus e vai ser um equilíbrio dinâmico, ou seja, as coisas vão mudando e a gente vai tentando se equilibrar. Não caiam na lorota de que não precisa mais se isolar quando estiver contaminado, que pode sair de casa com 5 dias sem fazer teste, que dê 2 testes negativos em sequência, que não precisa mais usar máscara, que talvez não precise mais tomar vacina. Não caiam nessa lorota, porque agora que já, do ponto de vista coletivo, a coisa já foi para o espaço, sejam egoístas e protejam-se a si mesmos, porque a gente não sabe quais são as consequências de longo prazo da Ômicron, se ela vai dar uma epidemia de Covid longa. Não sabemos, não deu tempo de saber. A gente não sabe se essas taxas de internação crescentes, a volta do aumento das mortes é só o começo, isso daqui pode crescer mais, não sabemos. É muito pouco tempo dessa onda para a gente ter uma total compreensão do que vai acontecer. E, de novo, nada garante que a camada de resistência obtida eventualmente pela metade que vai talvez se contaminar com a Ômicron vá ser durável, que ela vai durar mais do que 3 meses. E que ela vá proteger contra a variante ômega que vai vir aí pela frente, porque virá uma nova variante. Talvez, se eu
puder cravar uma previsão, é que haverá uma nova variante e haverá uma nova onda, não vai parar por aqui. Então, se você não quer ser solidário, seja egoísta, se proteja, use máscara e tome todas as vacinas que você puder. Disso tudo que vocês disseram, vamos deduzir, como o carnaval está logo aí, que beijar só de máscara, não é? Thaís, você tinha um dado para falar sobre o apagão de dados do Ministério da Saúde. Antes de falar disso, eu perguntei também para o Callas exatamente sobre essa possibilidade de fim da pandemia. Segundo ele, Toledo, o X da questão é se a imunidade induzida pela Omicron vai servir para outras variantes. Especialmente, segundo ele, a Delta, que era predominante até a Omicron chegar no Brasil. E se isso acontecer, se tiver uma imunidade cruzada, sim, dá para pensar em alguma coisa como um controle da pandemia. Mas o que ele diz é que apostar na natureza, apostar que o vírus vai ser bonzinho com os seres humanos é extremamente perigoso e que tem que apostar mesmo é na tecnologia, em vacinas contra a Omicron, contra as novas variantes, que não dá para apostar na natureza. E outro dado que eu preciso acrescentar aqui é que o apagão de dados do Ministério da Saúde, que ficou mais de um mês em vigência, a gente sem informação sobre a pandemia no Brasil, começou a voltar. Eu voltei a falar com o Isaac Schwarzhaupt, o especialista de dados que acessa esses dados várias vezes por dia aí, com quem a gente conversou para falar sobre o apagão. Segundo ele, os dados estão voltando, ainda não homogeneamente, não por completo, não dá para saber, o volume é muito grande, mas as coisas estão voltando e aparentemente a gente não teve perda de dado muito significativa, que era o grande temor dele para saber o que aconteceu nesse período. Eu diria que esse apagão, ele já cumpriu o papel dele, né? Se ele não foi premeditado, apesar de ter sido provocado por um hacker, ele já foi, assim, com um timing perfeito, justamente para desarmar a população de informação sobre o que estava acontecendo, não criar pânico sobre a explosão de casos. E agora que a onda já está consolidada, já está quebrando, tanto faz ter dado ou não ter mais dado, porque ele já cumpriu o papel de desarmar as pessoas. Escandaloso, de qualquer forma, esse apagão, uma coisa impensável em qualquer país. Bom, um ministro que confunde milhares de mortos por vacina com 11. Esse cara é pior que o Pazuello. Ele consegue ser pior que o Pazuello. Aí, nesse grau de sofisticação, eu não que é um xingamento, assim, que é pior que xingar a mãe, né? Mas tudo bem, ele é. Tá certo. Se você falasse que o sujeito é mais honesto que Paulo Maluf, eu concordava, mas tudo bem. Bom, vamos encerrando por aqui. No segundo bloco, a gente vai falar sobre o aumento da desigualdade social decorrente da pandemia. A gente já volta.